Dando sequência aqui na nossa aula de ditadura militar, nós tivemos a posse do primeiro presidente do regime militar em 1964, Humberto Castelo Branco. Ele vai governar de 1964 até 1969. Os militares governaram, conforme eu já expliquei para os senhores, por meio de AIs, que são os atos institucionais, uma espécie de decretos-lei. Nesse sentido, a ideia dos militares utilizarem atos institucionais é dar uma aparência de legalidade às abominações que eles faziam. Eu não estou aqui, pessoal, falando mal da ditadura, ou falando bem da esquerda, ou falando bem da direita. A ideia aqui não é promover discursos de ódio, não é promover discurso de ódio. A ideia aqui é dar aula de história. Tudo que eu estou falando aqui para vocês é embasado em documentos. Então, para evitar, eu estou fazendo esse discurso até para a gente evitar picuinhas aqui, porque não é a ideia desse canal. A ideia desse canal é levar você para a Universidade Federal. Este é o objetivo deste canal. Nesse sentido, pessoal, Castelo Branco, ele governou por meio de AIs, assim como todos os outros militares. Castelo Branco ele vai decretar 4 atos institucionais. Nós sabemos que, ou melhor, a maioria das pessoas estudam, a maioria dos alunos estudam até o AI-5, mas nós precisamos saber que houveram 17 atos institucionais. De modo que o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ato institucional são os atos mais trabalhados, são os atos mais discutidos dentro da sala de aula do ensino fundamental e do ensino médio. Então vamos entender isso aqui. Castelo Branco, quando ele entra, que ele assume a presidência da República, ele cria o Serviço Nacional de Investigação. Qual que é a ideia do presidente da República? Criar o SNI, espionar. A ideia é essa, espionagem. Controlar a oposição, saber o que a oposição está planejando, o que a oposição está pensando. O objetivo do SNI é isso. Então, essa é uma medida do governo Castelo Branco. Indo agora para os atos institucionais, de modo que Castelo Branco decretou 4 de 17 atos institucionais. O AI, decretado por Castelo Branco, permitia que o presidente da República pudesse cassar mandatos, além de aumentar o seu poder, além de aumentar o poder, reforça o poder do Executivo e diminui o poder do Legislativo. Este é o primeiro ato institucional. O segundo ato institucional, o AI-2, implantava no Brasil o bipartidarismo, ou melhor, o AI-2 extinguia todos os partidos políticos e permitia somente 2 partidos, nós só chamamos de bipartidarismo. Dentro do AI-2 era permitido apenas o Arena e o MDB. De modo que o Arena era a Aliança Renovadora Nacional, era o partido dos militares, portanto, era o partido da situação. Enquanto o MDB era o Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido da oposição. Lembrando que esta oposição é uma oposição diminuída, contida, porque os militares não davam muita ideia para a oposição, eles governavam da maneira que queriam. Então, este era o AI-2, o partido de oposição, o MDB, e o partido de situação, o Arena. No ano de 1965, vai ter eleições para governador. Só temos 2 partidos. Os estados brasileiros daquela época, os estados de Minas Gerais e o antigo estado de Guanabara, vão eleger governadores. Minas Gerais e o estado de Guanabara vão eleger governadores da oposição, do MDB. Minas Gerais elege um governador do MDB e Guanabara também elege um governador do MDB. Estes 2 estados eram os estados mais populosos do Brasil. Isso incomodou muito Castelo Branco, isso incomodou muito a ditadura militar. Então era preciso resolver este problema. Então, a eleição de
MDB em Minas Gerais. A eleição de MDB em Guanabara em 1965 para governo estadual provocou a necessidade da sanção do AI-3. O que era o AI-3? As eleições para governador passou a ser indireta. Então foi um mecanismo utilizado pela ditadura militar para derrubar os governadores dos estados mais populosos do Brasil naquela situação, Minas Gerais e Guanabara. O quarto e último ato institucional sancionado por Castelo Branco foi o ato institucional que convocava a Assembleia para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Esta Constituição legitimaria o governo militar em nosso país. Isso foi em 1967. Então aqui, dando sequência à nossa aula de ditadura militar, nós tivemos em 1967 a eleição indireta, né, por conta do AI-1, que o AI-1, lembrando, fazendo uma recapitulação aqui, o AI-1, ele rezava o seguinte: o presidente da República tinha seus poderes aumentados, o presidente da República podia caçar direitos políticos e o presidente da República era eleito de forma indireta. Desta maneira, Costa e Silva, Arthur Costa e Silva, foi eleito presidente da República pelo Congresso Nacional em 1967 e governou até 1969. Foi um período curto, só 2 anos. Daqui a pouco eu explico para vocês por que foi curto o governo de Arthur Costa e Silva. Neste governo nós tivemos o início do chamado milagre econômico. Para vocês terem uma ideia, milagre econômico, todas as vezes que um país atinge 10% de crescimento econômico anual, nós chamamos isso de milagre econômico. E o Brasil bateu esta taxa, 10% de crescimento anual. Aí vocês questionam, professor, mas então a ditadura foi boa, a ditadura do ponto de vista econômico foi interessante? Tá, o Brasil crescia 10% ao ano. Isso não significava dinheiro no bolso do trabalhador rural, isso não significava dinheiro no bolso do pobre, não significou. Então, este crescimento se deu por 3 medidas, e eu vos explico. A primeira medida que proporcionou o crescimento econômico, o milagre econômico brasileiro, foi a atração de empresas multinacionais. Até aí tudo bem. Segundo motivo que proporcionou o milagre econômico no Brasil, endividamento externo. O Brasil fez vultuosos empréstimos em bancos internacionais. Essa dívida subiu exorbitantemente. Ao mesmo passo que o Brasil crescia, a dívida crescia também. Eram crescimentos estratosféricos, meteóricos. Terceiro e último, arroxo salarial. Ok, estes 3 motivos gerou o milagre, o tão falado milagre econômico do Brasil. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: quanto mais o governo militar endurecia, quanto mais o governo militar aumentava a sua repressão, mais aumentava também a resistência do povo. Nós podemos falar um monte de coisa do brasileiro, mas é um povo aguerrido, é um povo que vai para o enfrentamento. Neste momento nós tivemos a resistência civil, resistência esta de estudantes, artistas, com as músicas da Tropicália, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Chico Buarque de Holanda, enfim, tantos outros. Além de artistas e estudantes, nós tivemos também resistência civil de políticos. Nós tivemos um deputado chamado Moreira Alves, que se pronunciou em relação à ditadura militar. Ele era da oposição, ele era contra a ditadura. E Moreira Alves disse que era para a população boicotar. Isso foi em 2 de setembro, se não me falha a memória, 2 de setembro de 68. O deputado Moreira Alves pediu à população, ou solicitou à população, para que boicotasse os desfiles do 7 de setembro. Além disso, nos bailes, ele pediu também para que as meninas, as moças da época, evitassem dançar com os militares. Então foi uma provocação feita pela oposição e que
isso gerou um atrito muito grande do ponto de vista político entre militares do Arena e o MDB. Os militares, incomodados com o discurso de Moreira Alves, decretaram o AI-5. Arthur Costa e Silva baixa o AI-5, que é o ato institucional mais violento, o mais suprimidor da democracia. Ele supriu muito a democracia. Para vocês terem uma ideia, além de aumentar ainda mais os poderes do Executivo, o AI-5 permitia o fim do habeas corpus. A população reage, faz as suas manifestações. Um estudante chamado Edson Luiz Souto foi assassinado no restaurante do Calabouço do Rio de Janeiro. Ele foi assassinado por militares. Este assassinato desse jovem gerou uma comoção nacional e isso se transformou numa grande manifestação conhecida como Passeata dos 100 mil, onde participaram estudantes, professores, políticos e artistas. Equipe, então, para a gente finalizar a videoaula de hoje, pessoal, que eu vou fazer ditadura militar em duas partes, porque senão o vídeo fica muito longo, fica aquela coisa prolixa e eu não quero isso. A ideia do canal é você aproveitar o máximo possível das informações no menor tempo possível também. Até porque a nossa ideia aqui é a sua aprovação, é o seu sucesso na tua prova na escola ou na tua prova em concorrência de concurso público, num vestibular ou quem sabe ainda no Enem. E este assunto aqui é um dos mais cobrados nos Enems da vida aí, pessoal. O governo do Costa Silva, então, ele vai terminar em 1969 porque ele, mediante a pressão popular, mediante essas manifestações contra o governo, Arthur Costa Silva sofre um acidente vascular cerebral e o seu vice deveria ter assumido o governo, mas se tratava de um civil. Então, os militares tiveram que articular para não quebrar o ritmo da ditadura, lembrando que Costa e Silva era um militar de linha dura. Esta sequência militar que o Brasil vivia, eles tiveram que se articular e logo elegeram Eurico Garrastas do Médici, um dos mais violentos e cruéis presidentes que o Brasil teve durante o regime militar. Só que nós temos uma surpresa para o Médici na nossa próxima videoaula. Um fenômeno que acontece lá no Oriente Médio vai cair no colo de Garrastas do Médici e vai explodir ainda no governo de Ernesto Geisel. Mas isso é só para a próxima aula. Se você gostou dessa videoaula, não perca a próxima, porque vai ser melhor ainda. Bate-papo com história, professor Flaviano, um abraço a todos vocês. Muito obrigado, viu? Se você ficou até agora aqui, é porque foi massa. Um abraço a todos!